Você aí de casa, que sempre nos acompanha e que são meus amigos, né? E que nos ajudam a fazer o nosso programa, que é o Você. Um tema foi sugerido e a gente vai discuti-lo hoje, que é a escolha por não ter filhos. Essa pode ser uma decisão que pode gerar conflitos emocionais, além da cobrança social. E eu estou recebendo aqui hoje no estúdio a terapeuta e também escritora Lari Pedrosa, que vai conversar com a gente, por isso participe conosco. Muito obrigada, Lari, por ter vindo. Grata, querida. Sei da sua agenda complicadíssima, mas que bom que pôde vir, né? Sim. É uma decisão que cabe muitas vezes à mulher? É complicado a gente ficar só no âmbito da mulher, que nós somos um ser social, né? Não só individual. Exatamente. Mas é importante que a mulher saiba o que ela está decidindo. Para isso ela tem que se conhecer muito da origem dela, da relação dela com a mãe, com o pai, com a família e se sentir segura para entender que ela vai ser materna. Porém, ela pode maternar projetos, sonhos, curas, ações sociais, ela pode maternar de tantas outras formas que de fato vai trazer para ela o sentido da vida da mulher, que é se doar, servindo à vida. Né? Então, oferecendo o melhor dela, o conhecimento dela, as capacidades, as potencialidades dela, nesse servir à vida, sendo ela. Mas tem questões que muitas vezes a gente percebe que uma mulher que não deseja ter filhos, ela pode estar sendo impedida disso sem que ela conheça o porquê disso. E aí, como é que ela faz? Então, a nossa orientação é sempre que ela faça uma investigação terapêutica mesmo, para que ela compreenda se ela não deseja ter filhos. Olha, ser mãe é uma coisa, ter filhos é outra, né? Desejar ser mãe, ter filhos, o que é isso, né? Muitas vezes essa mulher como filha, ela foi tão ferida pela própria mãe que ela não quer repetir a mesma função da mãe sendo mãe. É quase que uma mensagem consciente, eu não quero me parecer com a minha mãe. Entendi. Então, Dói, né? dói. É porque ela está muito ferida. Ela viveu um quadro de dor na infância, na juventude, às vezes na atualidade, e ela está lá expurgando a dor dela, dizendo, eu não quero ter filhos, eu não quero experimentar a maternidade, porque como filha é muito doloroso para mim. Então, né, ela não sabe que ela está ali carregando uma carga que se ela investigar, se ela trabalhar isso em terapias, em cursos, em livros, enfim, de variadas formas, espiritualmente, do jeito que ela se sentir à vontade, ela vai poder entender se a decisão dela de não ter filhos é uma decisão livre. Porque nós somos cíclicas. Tá. Somos, né? Somos cíclicas, é assim, né? E nós temos instintos. E vamos mudando os nossos pensamentos, até as nossas escolhas também, né? Principalmente, nós somos mulheres em movimento, numa fase, por isso aquela musiquinha, né? Complicada e perfeitinha, porque em uma fase da vida nós temos o direito de não querer ter filhos. Mas talvez numa outra que ainda esteja na idade biológica, porque tem essa outra questão, nós podemos falar, agora cabe para mim a maternidade, porque eu estou dentro de uma relação afetiva que me satisfaz, porque eu sei que eu posso organizar um campo familiar rede de apoio, né? Por meio de rede de apoio, que eu posso vivenciar como eu não vivenciei como filha. E eu posso experimentar, eu falo muito para as mulheres, você sendo mãe, muitas vezes você pode pegar carona com a sua filha e experimentar alguns sentimentos que não foi vivido na infância. Entendi. Mas isso tem que estar trabalhado. Agora, claro, mulheres que não querem ter filhos, tem sim espaço e muito espaço. E aí, deixa eu trazer, antes de trazer outra pergunta minha, o Luciano lá do Roosevelt, ele falou que tem 3 filhos e uma menina, né? Entre eles, uma menina de 31 anos. E já compartilhou com ele o desejo de não ser mãe. Eu disse para ela que tá tudo bem, que é um direito dela como mulher. Eu, como pai, vou apoiar. Eu acho isso tão forte. A gente tem que ver o que está nas entrelinhas dessa relação. Se essa filha está casada inconscientemente com o papai, esse papai é o primeiro a dizer, filha, você pode ir para o mundo e não se vincular com outro homem. Porque essa filha está vinculada com o pai, biologicamente. Né? E se ela vai, por exemplo, ter um homem ou ter uma companheira que seja, mas ela vai ter vínculo de destino, tudo muda.
E aí o campo dela de força passa a ser numa família, numa estrutura atual e não de origem. Então aqui é bom por um lado, esse pai está apoiando, está desejando a ela provavelmente movimentos para que ela vá servir ao mundo, né? Para que ela voe, que ela tenha liberdade, mas ela cuidando dela, ela cuidando dos sonhos dela, das realizações dela, sem esses reflexos de dor do passado. Ela tem que ver se ela está guardando isso. Se não tiver, se tiver tudo bem, voe, você pode ser materna, maternar grandes projetos, maternar grandes sonhos, e isso é maravilhoso. E aí, como é que a gente diz, porque a sociedade cobra, né? Como é que a gente diz para a sociedade, não tenho filhos, porque vem a pergunta, por quê? Por N motivos. Como é que a gente lida com isso na sociedade, Lari? Existe um inconsciente coletivo, um campo coletivo que, se nós temos, vamos todos viver tudo isso juntos, né? E quem não tem filhos, muitas vezes, não tem a sobrecarga da responsabilidade e daquela doação 24 horas por muitos anos que essa mãe e esse pai têm pelos filhos. Então, muitas vezes, as pessoas olham e falam, mas vocês não vão experimentar isso aqui junto conosco? Isso é inconsciente. Inconsciente, né? E aí, aquela sensação, mas, por exemplo, algo que eu acho importante falar aqui. Tá. Quem é que vai cuidar de você no futuro? Eu já escutei isso muito. Eu também. E esse é um tema muito grave, porque nós não podemos, não devemos ter filhos pensando nesse futuro. Quem cuida da gente no futuro somos nós. Por isso que nós temos que preparar para uma velhice melhor. Uma velhice de autocuidado, uma velhice de independências financeira, emocional, afetiva que seja, relacional, exatamente para que a gente não sobrecarregue os filhos. Quem precisa de quem nessa relação? Os filhos precisam dos pais, não os pais dos filhos. Tomar muito cuidado com isso. Entendi. Então, esse lugar de falar, eu não vou ter filhos, mas eu estou cuidando de mim, eu estou me desenvolvendo, eu estou desenvolvendo na minha vida as minhas coisas, é muito saudável. Uma pessoa assim, Mônica, ela pode estar, inclusive, servindo a vida, educando muito mais pessoas, muito mais filhos do que aquele núcleo de 2, 3 filhos em casa. Então é importante que a gente perceba isso, né? Então é muito importante que as pessoas que tomem essa decisão não tenham medo do próprio futuro, do próprio destino, porque eu acredito que são pessoas, e eu sou uma delas, tá? Então, eu vou te pedir licença para te fazer essa pergunta, pode. Né, pessoal, porque experiências a gente compartilha para que as outras certeza. Pessoas se fortaleçam. Eu acredito tanto nisso, Lari, sabe? Tanto. Sim. Como que foi para você? Você não tem filhos? Eu não tenho filhos nascidos. Então, o que aconteceu comigo? Hoje eu descobri que a maternidade, ela tem um outro formato para mim. Então, esse servir a vida, eu podendo ter tempo para viajar, para trabalhar, para dar aulas, para atendimentos, para estar nos ambientes com as pessoas, ensinando muitas mulheres, sejam elas filhas, mães, homens, filhos, pais e todas as suas relações, me traz uma realização desse maternar. Mas eu estava presa na minha história familiar. Então, antes da minha mãe falecer, ela falou, filha, tenha pelo menos um filho. E na corrida da minha idade biológica, eu corri atrás disso. Mas, num primeiro momento mais jovem, eu estava disfuncional numa relação de casal, no primeiro casamento. Precisei fazer um trampolim, um pulo, um salto, para que eu me conhecesse, para que eu conhecesse os meus desejos. E lá na frente, eu me casei mais tarde, depois, com quase 40 anos. E aí, nós fomos começar essa experiência. E quando veio a primeira gestação, também veio o primeiro aborto. Depois a segunda gestação, depois o segundo aborto e mais algumas complicações orgânicas. Ali eu falei, bom, tem algo acontecendo e eu não vou me matar para ser mãe, não faz sentido. Eu preciso estar, assim, jovem, bonita, saudável, para eu maternar um filho, gerar e maternar, educar, acolher, estar a serviço desses filhos. Quando eu vi que não era o meu destino, aí nasceu uma nova mulher, porque eu disse, é agora que eu vou conhecer a maternidade de uma forma diferente. Ou seja, a minha maternidade está no meu trabalho, no meu servir a vida. Então isso me completa muito, me realiza demais. Mas você vai dizer, mas você já quis ser mãe? Quis. E às vezes eu quis porque a minha mãe quis por mim. Entendi. Eu precisei também deixar com ela o que pertence a ela.
Conversa boa, intensa, forte, do jeitinho que a gente gosta. Te apresento mais uma vez essa convidada, né, que eu tenho a honra de entrevistar mais uma vez, que é a Lari Pedrosa, ela que é terapeuta, escritora, está aqui em Uberlândia para um evento, eu já te conto tudo. Vou fazer uma pausa para que ela possa tomar uma água, você também pode mandar os seus comentários lá no 99897.000, já volto com ela, viu, Lari? Tá? Muito obrigada. Vou compartilhar algo muito pessoal aqui também, né? A nossa convidada, a Lari Pedrosa, ela compartilhou conosco. Eu também não tenho filhos, né? Quando me perguntam, eu respondo tranquilamente: não, eu não tenho. Foi uma escolha que eu fiz há muitos anos, quando eu tinha 38 anos, sabe, Lari? E vou lidando com ela, com essa escolha, com tudo que ela me traz. Não foi fácil, mas também foi baseada com muita conversa com meu marido, com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu envolvi todo mundo, sabe? E tive o acolhimento, o que me dá esse suporte, né? Sim. Mas nem sempre é assim com todas as pessoas, com todas as mulheres, né, Lari? Não. E quero deixar, assim, uma informação importante para as mulheres. Porque se elas estão numa relação de casal em que elas tomam a decisão de não ser mães, não ter filhos, e o companheiro ou a companheira decidem ter, ambos vão estar olhando para direções opostas. Sim. E isso muitas vezes faz com que a relação de casal acabe. Nem sempre é uma separação orgânica, mas ela pode ser interna. O casal para de se acompanhar lado a lado, para de estar realmente assim com propósitos comuns, olhando para a mesma direção. Esse é um tema muito sério. Então, mulheres, homens que querem ter filhos, procurem pessoas que queiram ter filhos. Mulheres e homens que não querem ter filhos, procurem e encontrem pessoas que não querem também, exatamente para que já comece esse sentido da vida, esse propósito, ser algo comum do casal. E aí sim, quando se existe muito diálogo, muita reflexão, muita investigação do motivo pelo qual faz com que você não queira ter filhos e ambos estão em paz, existe uma harmonia tão grande nessa relação que o casal se acompanha lado a lado, seguem adiante, vão juntos e se somam sendo pais do mundo. Não é verdade, Mônica? É verdade, você tem razão. Eu me razão. sinto mãe quando eu estou também. trabalhando. Você se sente mãe? Sinto, com esse trabalho que eu faço, me Eu sinto. também. Aprendi isso, Esse sabe? livro, né, Uma Nova Mulher, Criando a Conexão Mãe-Filha, quantas filhinhos eu estou recebendo através desse livro? A maternagem, ela é uma doação, ou seja, é o nosso conhecimento seguindo à frente. Eu quero trazer, junto com a Lari aqui agora também, daqui a pouquinho, sobre os motivos, né? É porque ela tem uma vasta pesquisa, os motivos, os principais motivos para quando a mulher não quer ter filho. Por exemplo, a gente tem questões sociais, econômicas, eu queria conversar. Vamos lá. A Solange disse que teve 3 filhas. Hoje somos eu e meu marido. Eu sinto tanta falta das minhas filhas que você não faz ideia. Pois fui bonitinho, fui como uma galinha choca. O que é que eu faço? É a pergunta dela, Lari. Está sentindo a ausência, né? Essa mamãe, ela é tão funcional, mamãe, né? Então ela provavelmente cuidou dessas meninas e acolheu e deu segurança, proteção, nutrição, orientação, educação, coisa mais linda. Mas por isso a maternidade também é um ambiente assim difícil, que é aquele ditado que fala, né, do paraíso e do inferno, né? Eu esqueci agora. Padecer no paraíso. Padecer no paraíso, não é isso. Por que isso? Porque tem um momento que a mãe precisa se tornar desnecessária para os filhos. E esse lugar é o lugar de respeitar o crescimento deles. Então ela tem 3 filhas. Ela sabe que as filhas dela vão ser felizes na própria vida, nos próprios sonhos realizados, nos próprios destinos. E se elas ficam pela mãe, ou pelo pai, ou pelos dois, elas não crescem como mulher. E aí a mãe vai sofrer junto com o sofrimento das filhas. Então, mãe, aprenda a se cuidar de você, a ter suas coisas, a otimizar seu tempo, seu dia, seus sonhos. A gente pode ter sonho até o último dia de vida, Mônica. Também concordo. Não é verdade? Então, essa mamãe está precisando cuidar dela como mulher. Tá? Conta pra gente depois, tá, Solange? A Beatriz, que mora aqui no Custódio Pereira, ela falou: Mônica, tenho 59 anos, dou graças a Deus por não ter filhos. Já foi muito criticada em relação a isso. Eu imagino. Eu também. Eu imagino, né? Ainda mais porque ela pegou uma geração de mulheres que a maioria tiveram filhos.
Então, com certeza, o grupo é grande de mulheres que falaram, você não vai vivenciar o que nós experimentamos, né? Porque eu acredito que seja um amor que vai além do imaginável. Mas esse amor é perigoso também. Ele precisa ter espaço, separações, o que é da mãe, o que é dos filhos, né? Então, ela não ter filhos e dar graças a Deus, eu entendo pelo seguinte, eu acredito que ela fez uma boa caminhada na vida e está fazendo. Tomara que sentir a maternidade não seja pesado para ela, porque se for, mesmo ela não tendo filhos, ela vai precisar investigar. Vai precisar investigar. Entende? Porque para mim, eu não tenho filhos, você não tem, mas é leve para mim se eu tivesse. Para mim, também, entendeu? Se eu tivesse, para mim é leve. Não é algo que me abomina. Não, também não. Que eu rejeito, que eu excluo. Pelo contrário, eu acho a coisa mais linda. Eu ajudo as minhas clientes a engravidarem. Eu adoro, eu falo que são os meus filhos nas outras barrigas. Né? Que eu já tenho vários filhos por aí. Eu estou ajudando muitas mulheres a engravidarem, a ter filhos, porque são os sonhos delas. Presta atenção, né? Então, e o meu vai a partir delas. Ver também mães se reconciliando com filhas, filhas com mães, pais, relações, casamento. Gente, é bom demais ver o amor sendo fluido, sendo desenvolvido de uma maneira terna, né? transbordando, forte. O amor que vê, Mônica. O amor que sente a segurança do estar vivo. Né? Um amor simples. O essencial é simples, é um amor simples. É um amor comum, mas é um amor possível. Eu amo o amor possível. Os amores impossíveis que doem demais. A gente tem que olhar muito para isso. Tem. E aí, eu estava te perguntando, né? Porque muitas mães escolhem assim, tomam decisão de não ter filhos por questões sociais, por questões econômicas, por tudo que a gente vive, o mundo é um caos, enfim. Tem tudo isso também, né? Tem tudo isso, questão familiar talvez explique mais. Então, quando a gente faz uma investigação transgeracional, a gente percebe que aquelas dores que foram vindas lá de trás e chegando nessas gerações, vão trazendo marcas, feridas que muitas mulheres e homens não querem que essas feridas sigam adiante. Então, são questões assim difíceis de nós temos, desde as questões, por exemplo, uma pandemia, as guerras que são sociais, que são maiores, mas temos questões também de relações muito desfavoráveis dentro da família. Então, os casamentos difíceis, às vezes uma mãe que destruiu a formação da filha com um transtorno, com vários transtornos, com vários vícios, com várias dinâmicas que levaram a ela um real sofrimento. Então, nós temos muitos motivos, doenças, olhar muito para isso e entender que não querer ter filhos também é explicado por um passado. Mas a gente precisa deixar o passado lá atrás para começar o futuro agora. A construir, a desenhar, né? Deixa eu trazer a Leda, querida. Ser mãe não é uma obrigação, precisa ser uma decisão certeira. Não é só gerar, é preciso amar, cuidar. É desafiador essa grande prova de amor. E resolver não ser mãe também é uma enorme prova de amor consigo mesma. Achei bonito coisa isso. Lindo, é isso. É isso. Essa prova de amor tem a ver com a vida. E a Lari, gente, ela vai ter um evento quinta-feira, né? Quinta. Lá no Cine Teatro Nininha Rocha. O que você está preparando para esse evento, rapidamente? Então, vai ser uma roda de conversa que a gente vai falar das teorias que estão dentro do livro Uma Nova Mulher Curando a Conexão Mãe e Filha. E ali nós vamos poder entender essas dinâmicas ocultas, especialmente da relação mãe e filha. Então, muito dessas falas, antes de ser de uma mulher, é de uma filha. E ela precisa ser vista. Ao ser vista, ela irradia, porque ela ganha um espaço dentro dela de autocuidado, de autoforça, de autocoragem, para que ela possa se tornar, muitas vezes, mãe de si mesma. Nossa, não é verdade? E nisso você tem, depois, diversas funções favoráveis na vida. Então, nós vamos falar muito da relação mãe-filha. Quinta-feira agora, às 19 horas, na Biblioteca Municipal de Uberlândia, lá onde era o antigo fórum. O antigo fórum. No antigo fórum, lá no Cine Teatro Nininha Rocha, é isso mesmo. Tem que fazer inscrição, tá, Mônica? Tem que fazer inscrição. Sim. Tem um endereço que é preciso, então faz o seguinte, conversa com os meus amigos lá da biblioteca, a Leda, a Silvia, a turma toda lá, Biblioteca Municipal aqui de Uberlândia, lá no Centro Municipal de Cultura, para que você possa participar desse evento maravilhoso com a Lari Pedrosa, quinta-feira agora.
tá? Qualquer coisa eu te passo o link. Gratuito, gente. Gratuito. Obrigada, querida. Obrigada, minha querida. Tá? Gratidão. Obrigada. Volte mais vezes. Sempre. Obrigada.